Bem, muito bom dia a todos que estão nos ouvindo, que estão presentes aqui hoje. Eu estou tendo a honra de receber aqui, nesse primeiro dia presencial da FIS Week. Não está sem som? Não, você tem que botar o... Bom, está me ouvindo agora? Pronto. Bem, eu tenho então o prazer de anunciar aqui conosco hoje, eu recebendo essa visita ilustríssima do professor Jorge Alberto Costa e Silva. O professor Jorge Alberto Costa e Silva, ele tem um currículo vastíssimo e uma experiência de vida extraordinária que vale muito a pena que todos vocês possam ouvir um pouco para compartilharem essa trajetória extraordinária de um médico cujo livro recente que eu trago aqui comigo, lançado aqui no Rio de Janeiro há um mês atrás, chama-se Um Astrônomo da Mente. É o nome do livro do professor Jorge Alberto Costa e Silva. Ele é médico, psiquiatra, foi diretor da Organização Mundial de Saúde, foi presidente da Sociedade Mundial de Psiquiatria, ele é psiquiatra de formação, ele foi presidente da Academia Nacional de Medicina, foi por 2 vezes vice-presidente da academia e depois assumiu a presidência da academia. Sempre se destacou na sua atividade profissional como uma dessas figuras inspiradoras para qualquer um de nós. Ele continua, aos 82 anos de idade, empreendendo, para vocês terem uma ideia do grau ele é uma pessoa intrépida. É aquela mente intrépida, aquele cara que não sossega. Ele sai daqui a pouquinho, vai sair daqui a pouco, vai pegar um avião para ir para a Bélgica de tarde, vai para não sei para onde, volta para o Brasil. Eu encontro ele em Portugal de vez em quando e ainda tomo os vinhos lá, e eu tomo vinho com ele, vinho bom, porque os vinhos dele são de boa qualidade. Então, querendo, quando vocês forem a Portugal, que é um dos lugares onde ele mora, se é que existe um lugar que more no mundo, ele mora no Brasil, ele mora nos Estados Unidos, ele mora na França, ele mora em Portugal. Eu acho que ele gosta mesmo é do Rio e, em segundo lugar, de Portugal, que é as 2 coisas que ele mais gosta, pelo que nós já conversamos. Mas não é sobre isso que eu queria conversar com ele, não. Ele tem sido um grande estudioso da mente humana e é sobre isso o que faz uma pessoa de 82 anos de idade querer empreender, ter essa vida assim, ativa, essa mente intrépida. E eu queria que o professor Jorge Alberto pudesse nos brindar com um pouco da sua experiência e nos dizer como é que o professor Jorge Alberto Costa e Silva chega aos 82 anos de idade com essa vitalidade cerebral, com essa vitalidade de pensamento, com essa vitalidade inovadora. Ele é um homem de transformação digital. Ele falou, eu podia estar o meu avatar aqui, José, da próxima vez. Eu não quero vir, não. Vamos produzir um avatar meu para estar aqui. Como é que é isso, Jorge Alberto? Como é que a gente vai conseguir chegar a esse seu nível de gosto pela vida e de gosto pelo trabalho e gosto pela transformação? Como é que você construiu isso na sua vida ao longo da sua trajetória? Bom dia, estão me ouvindo? Esse negócio de eu falar sem som é uma complicação, né? Eu tenho que acreditar em vocês, espero que estejam ouvindo. Antes de mais nada, quero agradecer ao José, que é meu amigo de longa data. As palavras que ele diz sobre mim são suspeitas, porque ele gosta muito de mim, eu gosto muito dele. Mas ele também ele é mais do que eu. O José é um furacão. E eu já descobri o segredo dele. Ele ainda não descobriu o meu. O José, ele é movido por um minério que tem a energia mais potente do universo, descoberto pelos chineses há 2 anos atrás, na Lua, chamado Chang'e 5. Esse minério é o minério que o chinês está doido, vai para lá para trazer para cá, que ele tem uma fonte de energia eterna, ele não precisa se carregar. É uma bateria, isso aí é o José. Ele é essa bateria que já lançou antes dos chineses do mundo o Chang'e 5 no corpo dele. Então, em primeiro lugar, quero agradecer, a presença está aqui, e como ele disse, a próxima vez
Eu quero vários avatares para eu poder respeitar todos os compromissos que me fazem aceitar. Então, é um prazer estar aqui, esse é um lugar revolucionário. E por que, né, que eu, aos 82 anos, mas quem tem 82 anos não sou eu, é meu corpo, porque minha mente é ageless, ela não tem idade, ela sempre esteve aí e vai continuar, certo? Então, como eu acredito que nós somos a nossa mente, o corpo é apenas um instrumento para dar ao cérebro a energia que ele precisa para fazer emergir isso que nós chamamos mente humana, né? E eu acho que é a razão principal de estarmos aqui. O universo nos colocou aqui, como dizia Geraldo Helderman. Se Deus, ou aquilo que chamemos, criou o cérebro humano, foi para que nós pudéssemos apreciar a beleza da obra dele e ajudá-lo a terminar. Então, a nossa missão aqui é terminar essa obra que é o universo em construção. O Nicodelis copiou uma coisa minha, num dos livros dele, onde ele diz o verdadeiro fabricante, criador do universo é a mente. É o que eu digo nos meus livros, esse último. Na realidade, todo o universo está dentro da nossa mente. Por quê? O universo é uma fonte inesgotável, pelo menos parece, de energia, de partículas, de leis físicas. Não existe forma, não existe cor, não existe som, não existe nada no universo. Existe essas ondas eletromagnéticas, ondas de diversos tipos, umas conhecidas, outras não. E acontece que isso, ao chegar em nós, eles se transformam em informação que vem do universo, processado pelos nossos órgãos de sentido, ouvido, visão, tato, olfato, levados ao cérebro. O cérebro processa tudo isso, processa todos esses elementos e transforma aquilo, dá cor, dá forma, dá som, seja o que for. Então, ele constrói o universo. Esse é um cérebro diferente, pode ver o universo de uma maneira totalmente diferente. E nós hoje acreditamos que, dependendo da matéria que constrói a possibilidade da imersão dessa mente, e, aliás, a teoria hoje é que a mente, que o universo é uma entidade consciente, mental, e ela se expressa em nós. De onde vocês acham que Newton, vamos pegar os dois maiores cientistas que revolucionaram a física, clássica e quântica. Newton, quando descobre com a maçã caindo, é a gravidade e determina a fórmula da gravidade, que só foi provada 200 anos depois. Como é que Einstein, trancado dentro do escritório dele, físico teórico que ele era, um dia, ele acaba saindo, abrindo a porta e sai com uma fórmula E igual a MC2, que muda toda a compreensão da ciência. 1905. Essa teoria da relatividade geral só foi provada 20 anos depois, quando ia haver uma eclipse solar no universo, e os países todos se uniram sob o Royal College of Science para verificar se aquela hipótese de Newton era verdadeira, porque seria possível aí medir a avaliação do desvio da luz das estrelas num ângulo muito preciso que Einstein descreveu, e aí comprovaria que ele estava certo. O Brasil tinha 3 telescópios aqui funcionando para isso, um até em Natal, mas no mundo inteiro tinha, eram 150 mais ou menos, coordenado pelo Colégio Real de Ciências de Londres. E aí, depois das análises de todos os dados daquilo, a teoria dele é confirmada. O presidente do Real College vai visitar Londres, vai visitar Einstein na Alemanha, e chega lá com um grupo de cientistas, explica a ele, muito feliz, eufórico mesmo, porque tinha finalmente, 20 anos depois, confirmado aquilo. E aí, mas ele não viu nenhuma reação de Einstein, isso aí está escrito aí, é histórico. Aí pergunta, mas, professor Einstein, o senhor não fica feliz de saber que o senhor estava certo? Ele falou, não, nem um pouco, eu sempre soube. Vocês que têm que ficar felizes, porque não acreditavam, você entendeu? Eu não, eu estou feliz há 20 anos, e vocês só ficaram agora. Então,
comemorem vocês, porque eu não tenho nada a comemorar. Aliás, eu já passei, já tenho outras teorias e tudo. Isso é meu passado. De onde veio isso? De onde saiu isso? Ele não criou de dentro dele. É igual a energia elétrica. Nós não criamos energia elétrica, nós não criamos energia atômica, tudo vem do universo. Então, uma central elétrica por água, ou por seja lá que for a maneira, eólica, ela acaba virando essa luz que está aqui, cegando a gente aqui, por isso que eu estou olhando para aí, porque se eu olho para ali, cada hora que eu olho para ele, eu perco a visão. Então, porque ela não está aqui. Ela vem do universo, vem sendo processada, transformada, até virar energia elétrica, luminosa, calorífica, ar-condicionado, seja o que for, motor, tudo está no universo. De onde vinha Mozart, quando escrevia a sinfonia dele, acordava no meio da noite e escrevia de um golpe só que estava na cabeça dele, sem um erro. Ele não corrigia as suas partituras, estavam perfeitas. Que normalmente o sujeito pensa, tal, rabisca, ele não. Ele aí perguntava assim, ele não, eu acordei com a música na minha cabeça. Bom, de onde veio isso? Não se cria nada no universo, isso é uma lei clássica da termodinâmica, né? Aliás, nada se cria, tudo se transforma. Mas tem a primeira lei, segunda lei da termodinâmica, que mostra que nada se cria. Então, tudo aquilo que o cérebro cria, ele realmente não cria. Ele apenas expressa aquilo. Por isso que nós falamos a imersão do cérebro. Bom, e essas informações vão fazendo a nossa mente progredir e vão fazendo a grande mente cósmica. Nós estamos interligados. Se pensa que cada um é uma individualidade, isso é uma ilusão da mente, é outra ilusão. Nós somos um só. Aliás, eu me lembro que há muitos anos atrás eu trabalhava na Universidade de Nova York nessa época, eu vi numa universidade perto de Nova York a famosa experiência de mostrar como tudo está interligado. Se colocou dois indivíduos que treinaram se comunicar um com o outro, em duas gaiolas de Faraday, que isolava todo eletromagnetismo ao redor, um a 3 quilômetros do outro. E o que acontecia? Quando, sem saber o que ia acontecer, eles não sabiam, quando se fazia uma estimulação com eletroencefalograma na cabeça, fazia uma fotoestimulação, aquela luz piscando e que muda as ondas cerebrais. No personagem A, imediatamente mudava no B também, e vice-versa. Quer dizer, eles estavam conectados. E daí para aí muitos estudos foram feitos mostrando que os nossos cérebros são conectados. Você quer ver uma coisa do dia a dia? Já viu aquele negócio, você está contando uma história, fala para o seu amigo, mas fulano, como é o nome daquela pessoa? Deu um branco em mim. Aí o sujeito começa que ele conhece, dá um branco também no indivíduo. Deu um branco num, tem que chamar um que não estava na história e perguntar. Por isso que eu digo, com a idade também, a memória fala, na academia de medicina e nos lugares. Eu estava no jantar, que eu estava muito feliz. Jantar, muita gente importante, a minha mesa era a mesa central. E eu fiquei feliz que eu era o mais moço biologicamente da mesa. Eu fui falar, meus amigos, maravilha, se me colocar na mesa onde eu sou o mais jovem. Está cada vez mais difícil eu encontrar um jovem, mais velho que eu. Bom, então eu fiquei muito feliz. Mas quando nós temos uma certa idade, os pequenos transtornos cognitivos são normais, esquecimento, porque o cérebro também tem um limite de estocar a informação. Então, falha, né? O ruim é quando você não consegue lembrar, porque aquilo que você esquece, 2 dias depois, vem à tua cabeça. Isso não é grave, isso dá para todo mundo, né? Aí fala, esquecer nome de pessoa, é normal. Eu adoro isso aqui. Por mim, todo mundo tinha um crachá desse no peito, porque ia me facilitar muito a vida. Eu tenho que perguntar, descobre o nome. Ontem aconteceu isso, de pedir à minha mulher, minha espiã, que ela fosse descobrir o nome da mulher do homenageado. Ela descobriu. E era um nome fácil, Linda, americana, ela é inglesa, aliás. Tem um nome Linda. Eu esqueci, deu um branco na hora. Então nós dizemos, depois da certa idade, a idade de andar em grupo, de 10. Você esquece, foi aquele lugar onde? Mas tinha uma biblioteca assim, é verdade, você viu aquele livro, assim, cada um dizia um pedaço, até que o 10º descobriu o nome do lugar, você está entendendo? Então, andar em grupo facilita muito que cada um tenha uma memória qualquer do fato, né? Memória coletiva. Bom, então, isso aí, o José é para dizer como é primeiro
nós temos que trazer esse Chang'e 5, o chinês quer ir para a Lua para trazer isso, que é um minério que vai revolucionar o mundo. Leia sobre isso, faça um simpósio sobre isso. Perfeito. Daqui. Professor, me diga uma coisa. Na sua vivência como psiquiatra, como um professor de psiquiatria da UERJ, como diretor da Organização Mundial de Saúde, muito focado nessa questão da saúde mental, nas suas reflexões, nos seus escritos, nos seus livros, o senhor sempre falou da transição daquela psiquiatria baseada na psicologia somente, aquela chamada psiquiatria psicológica, para uma psiquiatria mais holística, mais quântica, mais integrada, que ela tivesse, na sua percepção, o cérebro é um ser em movimento, ele está se transformando continuamente, e isso é verdadeiro. Quando eu era menino, não se imaginava o mundo digital, esse mundo que a gente vive hoje. Nós temos que nos adaptar, e eu percebo que mesmo aqueles que têm dificuldade de adaptação nessa transformação digital, as pessoas mais velhas principalmente, mas quando querem fazer essa transformação, o cérebro se adapta e rapidamente absorve a capacidade de integração. Eu diria assim, essa mente integrativa, ela é uma coisa normal, ela é uma coisa, ou ela tem que ser muito desejada para que aconteça, ou ela acontece naturalmente, o cérebro é capaz de se modificar e se adaptar às circunstâncias, independente do resto do corpo desejar? Claro, o cérebro, o que vale no cérebro não são os neurônios, são as conexões que os neurônios vão fazendo na medida que nós interagimos com o mundo. Meu cérebro está sofrendo uma série de modificações, estão me ouvindo, estão me vendo, entrando aqui pelo ouvido, vai para o hipocampo trabalha aquilo, depois vai para o córtex central, há um processamento de tudo isso. E isso vai fazendo modificações, vai aumentando o número de sinapses, chama-se neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro fazer conexões. Nós hoje temos mais sinapses no cérebro que estrelas no universo inteiro. É da ordem de 4 trilhões de conexões dentro do cérebro, dessa massa de 1 quilo e pouco. Então, na realidade, nós vivemos transformando o mundo e o mundo vive nos transformando para se transformar. Isso é um princípio. Na psiquiatria, isso ocorre. O nosso cérebro se desenvolve com um componente genético, que é a informação que vem dentro do gene, do ADN, que nós todos trazemos, e que aí, na interação com o mundo, há a chamada epigenética, que é muito mais importante que a genética, que é como nós nos formamos. Nós somos muito mais fruto da epigenética que da genética. A genética é uma possibilidade de nós desenvolver uma doença, desenvolvermos um talento, desenvolvermos alguma coisa, mas não é uma garantia. Ela vai depender da epigenética. Como parente, eu lhe conto, lá em Portugal, você estava naquela reunião lá dos ministros lá do Brasil, dos advogados, todo mundo, e quando eu dei o título, eu ia falar só com o jurista, presidente do Supremo, Gilmar Mendes, que organizava, tem sempre o OAB, todo mundo lá. Nessa ocasião, nós estávamos juntos, né? E eu dei um título para o Gilmar Mendes. Eu tinha que inventar alguma coisa que o jurista não soubesse, para eu não ser considerado um imbecil ali, porque um médico veio falar aqui. Aí eu dei o título, era A Governança da Justiça no Século XXI. Era o título da reunião. Cheio de advogados do Brasil, mais de 300 pessoas, né? Bom, eu dei o título, A Governança da Justiça no Século XXI. 2 pontos. Na governança da saúde no século XXI. Tracinho. O papel da epigenética do algoritmo. E aí, me permito dizer a palavra que não foi dita por mim, para o ministro do Supremo, que me liga, me diga, professor, esse título assim, a palavra que ele usou foi assim, que merda é essa? Eu falei, ó, o senhor vai lá, vai ouvir o que é. E foi um sucesso, você lembra disso? Foi um sucesso, porque eu mostrei
que hoje a máquina está adquirindo autonomia, a inteligência artificial, coisa que vocês sabem muito bem disso, porque ela está interagindo direto com o meio ambiente e está aprendendo. E ela, em breve, vai não necessitar mais a nossa ajuda. Então, antes que ela nos descarte, vamos fazer uma parceria com ela. Vamos assinar um compliance, vamos assinar acordo e vamos trabalhar junto. Os advogados, os juízes já não dão mais sentença, aquilo veio pela inteligência artificial. O médico, em muitos lugares do mundo, não faz mais diagnóstico, né? Os grandes empresas já constroem processamento de informação para a medicina, né? O Watson está aí mostrando isso. Nenhum radiologista dá mais o laudo, ele só assina para dizer que tem uma mão humana ali por trás. Aquilo já vem de uma fonte. Então, na medida que nós compreendemos, uma coisa muito importante que eu vou dizer agora, que eu digo sempre, eu e muita gente, o cérebro é regido pelas leis da física clássica newtoniana, porque ele é matéria. O último pedacinho dessa matéria chama-se átomo. E, felizmente, nós somos feitos de átomo de carbono, que foi o segundo átomo a ser criado, e esse átomo é o átomo de maior flexibilidade, como aqueles que têm intimidade com a química, com a física, sabe? De se conectarem a outros átomos. Então, graças a isso, o carbono foi realmente construtor da vida no universo. Então, mas ele é perecível. Carbono 14, tudo tem um tempo. O sílico dura mais. Então, a máquina pode durar mais, né? Então, isso é o cérebro, a matéria. Porém, e isso que emerge dele? A mente, a consciência, o que é isso? Isso é um fenômeno quântico. O fenômeno quântico é difícil de descrever, que é difícil de entender, mas uma coisa nós sabemos, como todo fenômeno quântico, ele está fora do tempo e do espaço. Está fora do tempo e do espaço. Ele nunca nasceu, nem nunca vai morrer, porque ele não está dentro do universo de espaço-tempo da matéria. Ele não é matéria. Então, isso muda tudo. Muda porque nós temos que entender, temos que preservar nosso software aqui para possibilitar a imersão da consciência, bem, senão vai ser feito um computador, uma televisão, que se tem um defeito não aparece bem, e se não, mas a imagem já apareceu? Não, ela está aí. Ela apenas não se expressa mais naquele software que ali está. Nós somos a mesma coisa. E temos que entender isso. Nós temos uma componente biológica, física clássica e um componente quântico dentro de nós. Uma máquina moderna, perfeita, né? Nós somos a melhor máquina e que estamos evoluindo. Então, nosso papel é evoluir, é acompanhar isso, entender que nós temos um material perene dentro de nós, que é o que nós somos. Nós somos nossa mente. Eu digo sempre, eu tenho coração, nós temos coração, temos cérebro, temos pulmão, temos rim, temos bexiga, temos pâncreas, mas nós somos nosso cérebro, porque ele que possibilita emergir isso. Está aí a explicação. Maravilha. Agora eu queria, já caminhando aqui para a nossa reta final desse encontro curto, mas muito produtivo, nós temos aqui um grupo de jovens, e aqui está sendo transmitido, está sendo gravado, vai ser colocado já já nos nossos canais, no YouTube e nas redes sociais. O que o senhor diria para um jovem? Eu sei que a sua vida é uma vida de um homem que é amante da cultura, da arte, da música, lê muito, e eu acho que isso também ajuda bastante na formação do caráter, na formação da estrutura da pessoa como cidadão. E nós temos aqui jovens que estão começando a sua vida profissional. O que o senhor recomendaria para um jovem que está começando uma vida profissional, seja no setor saúde ou não? Quais seriam os desafios para ele ser também um astrônomo da mente, uma pessoa que tenha esse olhar de como melhorar a sua capacidade intelectiva, emocional? E, para finalizar, o que é uma pessoa? Existe uma mente doente? E se existe a mente doente, o que é isso? O que é uma doença mental quando comparado com o que nós chamamos de normal?
E o que a gente pode, como é que a gente conduz essas relações interhumanas, considerando que classificamos como anormal aquilo que não é o nosso espelho? Josias, você termina fazendo uma maldade comigo, fazendo uma pergunta que eu preciso pelo menos 3 dias para responder. Você quer que eu faça em poucos minutos, eu não vou responder, me recuso, porque aquilo que eu não posso responder, eu não respondo. Mas vou dizer por que eu não respondo, certo? Porque não dá, né? Então, o que eu diria para o jovem? Eu me preocupo, porque aos 82 anos, a minha vida eu já construí, não quero mais nada, mais nada. Inclusive, eu adquiri uma coisa que só com a idade se consegue: liberdade. Eu digo tudo o que penso, eu só trabalho com o que eu quero, eu só faço o que eu quero, eu sou igual um bebê, eu digo. A criança é assim, faz tudo, quer fazer xixi, faz, onde tiver. Eu não cheguei a esse ponto, mas, entendendo? Mas as outras coisas eu cheguei do bebê. Então eu quero ser tratado igual uma criança. Todo lugar eu chego, ó, quero ser paparicado, porque eu tenho 82 anos, não quero mais nada do mundo, mas quero ser paparicado para dizer o que eu sei, né? Porque, na realidade, eu digo sempre para os jovens, quando nós estamos, ele pode discordar comigo, e deve, porque ele me ensina muito, eu lido o tempo inteiro com jovens, eu digo sempre para ele, não, mas esse ponto, espera um instante. Eu já tive a sua idade, você não sabe se vai ter a minha, quero até que tenha muito mais, mas eu sei como o seu cérebro pensa, e você não sabe como eu penso, porque precisa chegar a 82 anos. Eu já digo, eu já estou no desconto, maravilhoso. Nenhuma estatística médica vai além de 75 anos. Eu, quando presidi a Academia de Medicina, eu dizia, mas que negócio é esse? Por que para no 75? Até que um dia que eu descobri que depois de 75 não é para ninguém mais estar aqui, era para estar fora da estatística já, porque sobreviveu, teimoso, sobreviveu, mas não entra na estatística, não entra. Então você copia mais ou menos 75, o age less é outra regra, né? Então, para o jovem, eu estou agora um dos responsáveis da criação de faculdade de medicina em Portugal, que lá tem poucas faculdades, não é feito o Brasil. O Brasil é o segundo país do mundo em faculdade de medicina, tem 522. Segundo país do mundo, só a Índia, com 1 bilhão e 300, tem 524, 2 a mais que o Brasil. 2 a mais que o Brasil. Então, Portugal tem 10 ou 12, precisa algumas mais para formar médicos para lá. É uma comissão séria que eu coordeno lá. Então, eu criei um slogan, porque nós temos que formar o médico da faculdade que estamos credenciando aqui. Aquele médico jovem vai entrar no mercado de trabalho em 2035. Como é que vai ser a medicina em 2035? Nem eu sei como é que vai ser ano que vem, nem ninguém. Aí trabalhamos com um computador quântico para trabalhar as nossas dúvidas de 150 professores que coordenamos nas diversas áreas. Cada um da sua dívida. O computador quântico vai dar, semi-quântico, não chega a ser quântico, vai nos dar, é lá em Genebra, vai nos dar as possibilidades, se for por aqui, tem tais possibilidades, se for por lá. E aí, eu criei um slogan para o nosso projeto. Ensinar, hoje em dia, é ensinar ao jovem aluno a aprender, a desaprender. Porque a coisa mais importante que ele vai ter é renunciar ao conhecimento que ele adquiriu hoje aqui, que amanhã já está totalmente diferente na prática dele. Se ele não tiver essa plasticidade mental de aprender a desaprender, está tudo perdido. Então, a primeira coisa que eu diria é isso, aprendo a desaprender. Tudo que vocês aprendem talvez já seja obsoleto hoje. A medicina que eu faço hoje é do pretérito, ela é obsoleta. Então, ela não faz mais sentido hoje, mas eu tenho que fazer, porque ela ainda está aí. O meu iPhone 14 já está obsoleto, já tem o 20, mas eu sou obrigado a comprar o 15, o 16, para chegar lá. Então, nós temos que aprender a desaprender, número 1. Número 2, é um conceito fundamental dessa filosofia do universo, como um elemento quântico dele, e, portanto, regido por leis que são mesmo leis físicas, e uma das leis é que tudo tem que ser feito certinho. Tudo tem que ser feito dentro de uma ordem. Mesmo que a gente não entenda, como a estrela se choque com outra, agora a preocupação com as estrelas de nêutron que se chocam uma com outra, que pode mandar um raio para cá que destrói a civilização,
mas nós estamos descobrindo como nos protegemos do perigo que vem do espaço também. Então, dentro desse sentido, sem uma ética, sem uma estética, sem uma ordem, o universo não vai para lugar nenhum. Mesmo que você pense que é desordem, é ordem que está por trás daquilo. Então, temos que ser seres dentro daquilo que nós chamamos éticos, porque só dentro da ética você constrói a ordem. Sem ética, você constrói a desordem, como vocês sabem. Então, nós estamos aqui para ser éticos, corretos, trabalhadores, entendemos que estamos todos unidos. A minha felicidade é a de vocês, é de todo mundo que está aí. Eu não posso ser feliz sem que as pessoas sejam felizes. A verdade não está dentro de mim, está dentro de todos nós, porque eu não existo como indivíduo, ninguém aqui. Nós somos uma ilusão da nossa mente. Estamos todos ligados, e ligados com o outro lado do mundo, com qualquer ser aqui senciente nesse planeta ou até fora do planeta. Estamos, mesmo que não saibamos. Mas temos que ter a consciência que isso existe. Porque aí, sabe por quê? Eu vou me preocupar com você, vou me preocupar com o estranho, porque esse é o sentido da vida. Eu me preocupar comigo é um sentido de sobrevivência que eu tenho que ter, cada um tem que ter, mas só para sobreviver, para ajudar mais a totalidade, não mais a mim, não ter mais, termos mais é a palavra. Então, essa visão do coletivo, essa visão do social, essa visão do ético, essa visão da correção, da honestidade, de trabalharmos com ordem para construir mais ordem, e às vezes passamos por um momento de desordem, para daí surgir mais uma ordem. Então, isso é que eu diria para o jovem. Eu tenho 7 filhos, 6 netos, né? Daqui a pouco um bisneto, e os meus filhos perguntam, meus netos, mas por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para ajudar a acabar a construção dessa obra maravilhosa, e para isso nós temos que ser responsáveis, temos que ser éticos. Eu estou convencido. O dia que eu encontrei essa resposta, eu sempre perguntei por que eu estou aqui sempre. E aí está no título desse livro, O Astrônomo da Mente. Porque quando eu era criança, com 7 anos, eu perguntei ao meu pai, que era médico e filósofo, onde era o fim do céu. Ele disse, o céu não tem fim. Foi minha primeira angústia existencial, discutir a finitude das coisas. Uma criança não consegue entender. E eu aí queria ser astrônomo. E meu pai me disse, quando eu tinha 11, 12 anos, nos anos 40, você imagina, meu filho, o máximo que eu posso te dar no Brasil é uma luneta para você ver São Jorge na lua lutando, matando o dragão. Você é Jorge, então vai ver lá o seu santo. Eu falei, papai, eu não quero ver santo coisa nenhuma, eu quero ver o fim do universo. Quero ser astrônomo. Desisti porque eu cheguei à conclusão que eu ia ganhar tal luneta e não ia nem ver São Jorge. Então eu falei, pô, nem a luneta, nem São Jorge, nada. Até que um dia eu descobri que eu sou um daqueles com vocês todos, com todo mundo, que construímos o universo. Você não acha fantástica a notícia que saiu ontem no Jornal do Mundo Inteiro? Que este ano vai ser o ano mais quente dos últimos 125 mil anos. Oh, não tinha ninguém com termômetro para medir a temperatura há 125 mil anos. Como é que nós sabemos isso? A ciência sabe, porque ela é atemporal. Isso é uma maravilha. Está no jornal hoje. Eu falei, o jornal errou, botou 4 zeros a mais aqui, ou é um imbecil que escreveu isso? Não, isso é a ciência. A ciência nos torna magnífico. E a ciência é fruto desse conhecimento cósmico, não é invenção nossa. Não sou eu que sou o sábio, não sou eu nada, nós somos. Aí, de vez em quando, tem um que a antena dele é melhor que o outro, é o Einstein. Leiam a vida do Einstein, é ali de Isaac Newton, é fantástico. Eles mudaram o mundo, um em 1600 e pouco e outro no início de 1900. E hoje nós estamos vivendo isso. Então, a mensagem que eu dou a todos não é só de esperança, não. É de uma verdade cósmica que, se vocês pensarem, vocês vão entender o que eu estou dizendo e vocês vão pensar. Porque o jovem é muito mais livre para pensar, porque eu não guardo a palavra velho e idoso, como eu digo, isso é meu corpo. Meu corpo é perecível, sempre foi. Desde sempre eu descobri que nós só nos escapamos de 2 coisas, de morrer e de pagar impostos. Então, são as 2 únicas coisas que nós nos escapamos. O resto a gente escapa de tudo. Então, não é novidade morrer. É a única verdade que, desde o dia que eu tive uma consciência do que é a vida, eu tive a consciência que a vida é a morte. Certo? Então, por que eu vou pensar nisso? Mas isso é a matéria.
pensemos que nós temos uma matéria eterna dentro de nós, que é a nossa consciência. Nós nunca vamos conseguir definir, nós nunca vamos conseguir explicar o que é, mas as pessoas perguntam, você acredita nisso? Não, eu tenho certeza disso, é diferente de acreditar. Aquilo entra em você como uma verdade irrefutável, que te dá uma paz quando essa verdade entra em você, que você já não vai precisar mais acreditar, você não vai precisar do meninos eu vi, não, você vai ver dentro de você. Então, abram a mente de vocês e você abre pela cultura, pela leitura, pela formação profissional e tudo. Então, essa é a minha resposta aos jovens que nós todos somos em termos de consciência. Obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Jorge Alberto Costa e Silva. Eu recomendo fortemente a todos a leitura desse livro, Um Astrônomo da Mente, de Jorge Alberto Costa e Silva. Prefácio espetacular do professor Silvano Raia, um médico de São Paulo, o primeiro médico a fazer o transplante de fígado no Brasil, um excepcional médico, que fez um prefácio que resume bem aquilo que tem sido a vida e a obra do nosso grande mestre Jorge Alberto Costa e Silva. Foi uma grande honra tê-lo aqui conosco. Eu sei que o senhor está saindo para viajar, vai ficar um pouquinho mais conosco ainda até a hora do almoço e depois viaja. Foi uma honra muito grande, de fato, recebê-lo aqui nesse primeiro dia, na abertura do nosso evento presencial dessa magnífica Phys Week. Muito obrigado, obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser, e Ele há de querer.